No meu aniversário de 31 anos, minha irmã entrou com um bolo que gritava em letras cor-de-rosa, ousadas. A maior decepção. Todos riram como se fosse a melhor piada da noite. Eu não. Em vez disso, sorri, aquele tipo de sorriso que você usa quando está sangrando por dentro. O que eles não sabiam era que por trás daquele sorriso, eu já estava juntando todos os arquivos roubados, todos os e-mails encaminhados, todos os recibos que eles pensaram que eu nunca encontraria. E quando eu entreguei tudo para o Forbes Brasil, o mundo ouviu. Uma semana depois, minha família, tão barulhenta, tão cruel, mergulhou no silêncio. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal. Mas antes, você pode dizer um oi nos comentários ou me dizer de onde você é? Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te tocar, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio significa mais do que você imagina, porque às vezes, contar essas histórias parece gritar no escuro. Meu nome é Tiago Queiroz Neves e esta é a verdade que carreguei por tempo demais. No meu aniversário de 31 anos, no Mesa e Vinho, em Gramado, o salão parecia uma página de revista, tijolos aparentes, luzes de fada na cor de mel e um aroma de canela e cedro trançado no ar. Eu havia pago pelo salão privado, pelo menu e pelas rosas creme, porque minha mãe, Helena, gosta da tradição exibida como um arranjo de centro de mesa. Sentei-me, posicionado na cabeceira da mesa, com Helena à minha direita e Vitor, meu pai, ancorado na outra ponta, com os olhos já em seu copo. Do outro lado, sentava-se minha irmã, Marília, a Mari, brilhando, com o tipo de atenção que ela não precisa conquistar. Diogo, meu irmão, pairava perto da porta, com o celular erguido como uma pequena lua obediente. Tios e tias criavam um clima de conversa suave. Mantive minhas mãos imóveis sobre o linho e lembrei meu rosto de como ser agradável. Quando este garçom empurrou o bolo para dentro, a sala inclinou 1 grau. Um único andar, cobertura rosa, tão brilhante que parecia fluorescente, com letras brancas maiúsculas, centralizadas como uma tese. Feliz aniversário para a maior decepção da família. Uma pausa pairou no ar. Então, a risada detonou. Diogo bateu na mesa. Mari cantou. É só uma brincadeira, Ti. E o sorriso da minha mãe tropeçou na etiqueta, enquanto meu pai bebia suco de uva integral como se fosse vinho e se recusava a encontrar meus olhos. Eu não discuti. Sorri do tipo praticado e educado que você usa para impedir que uma sala extraia sangue, e disse a mim mesmo: não lhes dê o momento em que eu quebro. Pedi licença para atender uma ligação de cliente do outro lado da sala, com o pulso calmo, e caminhei até o balcão da recepcionista. Dei o código da reserva, os últimos 4 dígitos do cartão e minha identidade. O gerente olhou para o tablet, hesitou como as pessoas fazem quando estão prestes a te entregar um fato que você não deveria saber, e disse: há 2 dias, o bolo foi alterado por Marília Neves. Ele virou a tela. Perguntei se poderia fotografar o carimbo de data, hora e o nome. Nada mais. Ele assentiu. Tirei a foto, adicionei o número de confirmação e digitei em minhas anotações como um registro. Quem, quando, onde. Ele acrescentou, quase se desculpando. O e-mail de confirmação tinha uma cópia para outro endereço Neves. Está mascarado em nosso sistema. Sinto muito pelo. Ele não terminou a frase. No caminho de volta, um ajudante de garçom sussurrou para outro, não baixo o suficiente. Ela até pediu para as luzes focarem nas letras quando trouxéssemos. Intenção, não acidente. Evidência, não drama.
Sentei-me à suave coreografia do fingimento normal. O presente que empurraram em minha direção era um livro de bolso amarelo canário. Conserte sua personalidade antes dos 40. Um sorriso coletivo passou pela mesa como pão. Eu o virei como se fosse frágil. Arquivei-o sob outra lâmina em meu registro e mantive minha voz leve o suficiente para flutuar. As rosas no centro da mesa cheiravam vagamente a água fria e lobbies de hotel. Meu pai batucou no copo com a unha, como se para invocar uma noite diferente. A porta se abriu. Ro, o único convidado que eu havia convidado para mim, entrou. Ele parou logo na entrada da sala e observou a cobertura rosa, os sorrisos tensos. Eu não precisei explicar. Olhei para Mari, mantive a voz calma. De agora em diante, tudo precisa ser preciso. Foi pouco acima do nível de uma conversa, mas eu vi que atingiu o alvo. Um piscar de meio segundo no canto do olho dela, como uma luz pegando uma lâmina. Eu me sentei. Não cortei o bolo, que não havia pedido. Meu celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem da minha prima Cíntia piscando na tela de bloqueio. Se quiser ver o que eles andam dizendo hoje à noite, é só falar. Bloqueei o celular novamente sem abrir. Precisão primeiro. O resto viria. De volta a um pequeno hotel boutique na Avenida Borges de Medeiros, o quarto cheirava levemente a água sanitária e amido. Cortinas brancas respiravam no silêncio do aquecedor. Meu chá de camomila esfriou enquanto eu abria o laptop e puxava um antigo tópico de e-mail que enviei à minha mãe na primavera passada. Assunto. Pensei que você se orgulharia disso. Anexado, meu deck de apresentação. Toda a estrutura de um produto que eu vinha construindo em Florianópolis, a forma como o dinheiro e o cronograma se entrelaçariam em algo útil. Cliquei nos cabeçalhos. 30 minutos depois que apertei enviar, Helena o encaminhou para Marília. Nenhuma mensagem, apenas o arquivo. Tirei um print da tela do cabeçalho completo, salvei em uma pasta e escrevi a primeira linha em uma lista chamada Registro. Arquivo roubado. No 1. Deck de apresentação encaminhado por Helena para Mari. Tempo, 30 minutos. O cursor piscava como um metrônomo em um hematoma. Abri o portal de registros de imóveis do Rio Grande do Sul e digitei o sobrenome de Marília. Uma escritura apareceu para um pequeno chalé em Canela, comprado um mês após aquele encaminhamento. O valor da entrada correspondia, de forma quase assustadora, ao mesmo exemplo que eu havia usado em um modelo de orçamento de aposentadoria que compartilhei com minha mãe. Uma amostra para mostrar juros compostos, não um mapa para o sonho de outra pessoa. Tirei prints. Não acusei. Escrevi correlação e sublinhei 2 vezes. Quando meu cérebro tentava me afogar no presente, ele buscava águas mais antigas. 16 anos. Um aniversário em que a casa ficou em silêncio porque Diogo marcou uma viagem para uma serra no mesmo fim de semana e metade da família desapareceu no mato. 25 anos. Uma mensagem de Natal da minha mãe. O Natal é para a família, quando pedi para levar o homem que eu amava. No ano passado, uma promoção. Comemorei em silêncio, porque a única resposta que recebi foi: não deixe isso te tornar arrogante. Cada memória era um técnico me recalibrando para ser menor, para que houvesse mais espaço para todos os outros. Abri as mensagens e liguei para Priscila Chaves, minha salvação operacional. Era tarde, mas ela atendeu como sempre, já digitando. Audite todos os links de compartilhamento antigos que já enviei. Para ir para a mamãe. Eu disse, especialmente em planilhas e modelos. Defina alertas de log em tudo que eles ainda possam ter. Crie uma pasta limpa de recibos no Drive seguro, com subpastas para logs, cabeçalhos, DMs,
correlações financeiras. E entre em contato com o repórter da Forbes Brasil que tem acompanhado o fundo de mentoria. Pergunte sobre um embargo. Sem nomes, dados anônimos, apenas a arquitetura da verdade. Entendido, disse Priscila, como um selo batendo em um contrato. A tela escureceu. Reabri quando o nome de Cíntia se acendeu com uma pilha de imagens. Prints da conversa em grupo da família da semana que antecedeu esta noite. Diogo. Espero que ele não torne as coisas estranhas. Mantenham a leveza, família. Um coração de Mari. Um joinha da minha mãe. Uma tia entrando com uma linha piscando. Se ele falar de dinheiro, chame-o de corajoso. A piada é a bainha onde eles escondem a lâmina. Salvei cada imagem, depois encarei a palavra corajoso até que ela se soltasse em algo honesto. Permissão. Eles contaram com a minha por anos. Adicionei uma nota ao registro sobre o tom. Padrão de humor. Armado, reforçado pelo chat em grupo. Silêncio usado como performance de civilidade. Rascunhei uma mensagem para Priscila, com pontos que transformaria em etiquetas de evidência pela manhã. A cidade, do lado de fora, da janela, zumbia suavemente. Turistas e caminhões. Alguém rindo alto demais, unhas de cachorro na calçada. Tentei dormir e aprendi novamente que se pode estar exausto e totalmente acordado ao mesmo tempo. Quando meus olhos finalmente pesaram, o telefone na mesa de cabeceira apitou. Um alerta de segurança do nosso monitor de drive compartilhado. 2 tentativas falhas de acessar um link antigo nas últimas 24 horas, da região metropolitana de Porto Alegre. O nome do arquivo brilhava. Projeções, orçamento familiar. Encarei-o até o quarto se estabilizar. Anotei o carimbo de data, hora, a etiqueta da região, o hash curto que a ferramenta de Priscila usa para identificar a rede e coloquei o telefone virado para baixo. Não uma cena, um item de registro. Levantei-me, joguei fora o chá frio e fiz uma nova xícara que não beberia. Na mesa, o livro amarelo de autoajuda, que alguém achou engraçado, estava como uma máscara de passa emprestada. Deslizei-o para o lixo, sob o saco plástico, e abri um documento em branco. Título: Recibos. Abaixo: quem, quando, onde, como. Evidência primeiro. Precisão sempre. A noite pressionou sua testa contra a janela. Eu deixei. Amanhã, eu teria que ser mais barulhento. Naquela noite, anotei tudo. A manhã de domingo em Canela carregava o cheiro de batatas rústicas com alecrim e pão de queijo, ainda quente do forno. O quintal dos meus pais fora arrumado para uma performance. Uma toalha de mesa artesanal estendia-se pela mesa de madeira de demolição. Pratos em tons pastel, arranjados como se um fotógrafo pudesse estar à espreita. Eles me guardaram o último lugar vago, espremido entre minha mãe e Rô. Mari já dominava a conversa, com risadas exageradas, sobre o lançamento de seu podcast. Diogo se enterrou em uma reclamação sobre seu chefe, e Vitor, meu pai, mantinha os olhos fixos em seu prato como se a comida tivesse respostas. Sentei-me. Minhas mãos cruzadas, minha mente ensaiando os limites que eu decidira estabelecer. Rô inclinou-se para mim durante uma pausa e disse baixinho. Vi sua atualização sobre o fundo de mentoria. Isso é enorme. Virei-me, pronto para agradecê-lo, quando minha mãe interrompeu com a mesma suavidade frágil que usara durante toda a minha vida. Tiago sempre teve grandes ideias, mas a execução tem sido complicada. Mari riu em sua mimosa. Alguns primos sorriram. A mesa zumbia com o ritmo seguro do ridículo. Mas Rô não deixou passar. Ele pousou o garfo, a voz firme
e cortante. Isso não tem graça. Pela primeira vez em todo o fim de semana, a mesa congelou. Os olhos de Mari dispararam para os meus, procurando uma deixa. Eu não levantei a voz. Não tentei me defender. Olhei para cada um deles nos olhos, um por um, e falei claramente. A partir deste momento, nenhum dos meus dados pessoais ou financeiros deve ser compartilhado de forma alguma, verbalmente, digitalmente, indiretamente. Se acontecer de novo, tratarei como uma violação e agirei de acordo. Minha mãe tentou rir, levantando o copo como se estivesse fazendo um brinde. Famílias compartilham. É isso que nos torna fortes. Respondi sem piscar. Família não é imunidade. Mari se mexeu, aproveitando o silêncio para mudar de assunto. Bem, talvez devêssemos focar em energia positiva. Meu novo podcast é sobre cura, sobre como as famílias podem se reconectar. Eu não mordi a isca, apenas disse, uniformemente. Apresentarei meus registros quando for necessário. Não vou debater sentimentos. Pelo canto do olho, vi o polegar de Diogo deslizar pelo celular. Um movimento em direção à pasta de downloads. Sua mandíbula se contraiu, o tipo de microexpressão que você só percebe quando está procurando por sinais. Fiz uma anotação mental. Pratos tilintaram. Louças se esvaziaram. A conversa fiada começou a se infiltrar de volta nas rachaduras. Assim que a refeição estava terminando, meu telefone vibrou. Olhei sob a mesa. Alerta de Priscila. Tentativa de acesso, não autorizado, bloqueada. Arquivo. Projeções, orçamento, familiar. Chilesis. Localização, Canela. Hash SSID corresponde à rede doméstica. Levantei o olhar lentamente, os olhos pousando em Diogo, enquanto ele colocava o celular virado para baixo, na mesa, como se não tivesse nada a sua dizer. Minha mãe perguntou se eu queria mais café. Neguei com a cabeça. Esperei até o último prato ser retirado, e então disse: Nos encontraremos hoje à noite em Porto Alegre. Tenho algo para mostrar a vocês. Cadeiras arrastaram. Ninguém perguntou o quê. Eles sabiam. Empurrei minha cadeira para trás, levantei-me e entrei na casa para respirar. Meu telefone vibrou novamente, desta vez era Cíntia. Um print da story do Instagram de Mari, que já havia sido deletada. A legenda dizia: Gravando hoje à noite, irmão Ovelha Negra, com um emoji de microfone, agendado para a mesma hora em que eu acabara de exigir uma reunião. Ela queria atacar primeiro, inundar o ar com sua versão antes que eu apresentasse a minha. Encarei a tela, o cheiro azedo do café esfriando, vindo da mesa atrás de mim. Se eles queriam uma guerra em público, teriam registros em particular primeiro. Na noite seguinte, o apartamento de Mari, no centro de Porto Alegre, brilhava como um editorial de revista. Velas piscavam em todas as superfícies, um saxofone sussurrava nos alto-falantes e 2 garrafas de vinho tinto esperavam, sem rolha. Era o tipo de ambiente destinado a disfarçar uma emboçada. Entrei carregando uma sacola simples, pesada de papel. Vitor sentava-se encurvado em uma poltrona de canto, mastigando lentamente, já desconectado. Helena avançou com um sorriso ensaiado que mal escondia seu nervosismo. Mari me cumprimentou como se o brunch tivesse terminado em risadas, em vez de silêncio. Sentei-me, abri o zíper da sacola e tirei um envelope grosso. Quando os pratos chegaram à mesa, coloquei o envelope no centro. Ninguém tocou. Ninguém precisava. Rasguei-o e comecei a colocar as páginas, umas a uma, sobre a toalha de mesa. Registros de acesso, eu disse, batendo na primeira página. IP de Canela. Mesma hora do brunch. IDs de dispositivo do laptop do Diogo. Diogo se mexeu na cadeira, a mão tremendo em direção ao copo.
Coloquei a folha seguinte. Rastro de encaminhamento. Mamãe encaminhou meu deck de apresentação para Mari 30 minutos depois que eu o enviei. A página seguinte, um print do registro de imóveis de Canela. Comprado um mês depois. Entrada alinhada, a fórmula exata que usei como amostra naquele arquivo de aposentadoria. A cor de Mari sumiu. A mão de Helena estremeceu em direção ao seu lenço. Inclinei-me para trás, minha voz calma. Isto não é um tribunal, mas estes são meus registros. Família não é imunidade. O silêncio que se seguiu foi o som mais denso da sala. Mari quebrou primeiro, a voz aguda. Isso não é verdade. Comprei aquele lugar com minhas próprias economias. Isso é distorcido. Deslizei a última página pela mesa. Um registro bancário com metadados mostrando que o carimbo de data, hora de sua hipoteca, se alinhava com a data que eu havia marcado. Suas palavras gaguejaram. Pararam. Coincidência? Perguntei. Ela abriu a boca, fechou-a novamente. Helena interveio, a voz frágil. Nós compartilhamos as coisas, Tiago. É isso que as famílias fazem. Não é roubo, é amor. Olhei diretamente para ela. Não é amor quando é sem consentimento. E não é compartilhar quando apenas uma pessoa paga o custo. Diogo bateu a palma da mão levemente na mesa, a frustração transbordando. Era apenas dados. Não é como se pertencesse a você. A sala ficou fria. Ele percebeu tarde demais o que havia admitido. Deixei o silêncio segurá-lo. Então, juntei os papéis, empilhei-os ordenadamente e os deslizei de volta para o envelope. Minhas mãos estavam firmes. Meu pulso, calmo. Levantei-me, olhando uma vez para Mari, uma vez para Helena. Helena. Vocês queriam rir de mim em público. Aqui está o espelho de vocês em particular. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Deslizei o envelope para minha sacola e caminhei até a porta. Atrás de mim, Vitor tossiu em seu guardanapo. A respiração de Mari engasgou na beira de um protesto e Helena murmurou algo que nunca se transformou em palavras. Meu telefone vibrou no meu bolso enquanto eu pisava na noite fresca de Porto Alegre. Uma notificação push iluminou a tela. Embargo suspenso. Artigo, agora no ar. A Forbes Brasil acabara de publicar a história. As luzes da cidade brilhavam no asfalto como vidro quebrado. Pela primeira vez, em todo o fim de semana, eu sorri sem esforço. De volta ao hotel em Porto Alegre, as cortinas meio fechadas e o zumbido da cidade abafado atrás do vidro, Rô sentou-se na beira da cama, navegando em seu celular enquanto eu abria meu laptop. O artigo da Forbes Brasil havia detonado como uma carga sob madeira seca. Notificações chegavam. Menções se acumulando mais rápido do que eu conseguia deslizar. Mari agiu rápido. Seu carrossel atingiu o Instagram em 1 hora. Uma foto dela enxugando lágrimas. Outra de nós quando crianças em um pier de lago. A legenda inclinando-se para o martírio. Algumas pessoas não conseguem lidar com críticas, então elas queimam a casa. Os comentários se encheram de simpatia. Fique forte, Mari. Família é complicado. Ela seguiu com o upload de um podcast intitulado Curando através da dor, onde ela se escalou como a irmã incompreendida, exausta, mas compassiva. Diogo deu seu tiro em seguida, um tweet enigmático que dizia: família não é perfeita, não significa que pertença às manchetes. Ele achou que soou sábio. Em vez disso, soou ensaiado. Eu não respondi com sentimento. Respondi com recibos. Postei prints do contrato, do fundo de aposentadoria, que redigi para meus pais, os registros de distribuição anotados do fundo de mentoria que construí e uma mensagem direta de Mari de 6 meses atrás. Você pode cobrir a entrada discretamente. Eu te pago de volta quando as coisas se estabilizarem.
A internet não precisa de palavras floridas quando a prova é clara. Em 1 hora, fundadoras que eu apoiei compartilharam o artigo da Forbes Brasil com seus próprios comentários. Nem toda ovelha negra está perdida. Algumas viram o lobo primeiro. A maré mudou. A simpatia drenou de sua performance encenada e se concentrou nos fatos. Então, bateu mais forte. Um investidor conhecido repostou o artigo da Forbes com uma linha. A casa dos sonhos de Mari foi financiada pela matemática de Tiago. Comentários se empilharam abaixo, dissecando registros de propriedade que eu nem havia compartilhado ainda. A Forbes atualizou seu artigo em tempo real, adicionando: evidências exclusivas mostram decks de apresentação encaminhados e tentativas de login não autorizadas rastreadas a parentes próximos. As palavras brilhavam na tela, frias e indiscutíveis. Ro se inclinou sobre meu ombro, silencioso, enquanto a narrativa virava. A família queria me pintar como amargo, vingativo, dramático. Em vez disso, as pessoas começaram a chamá-los de aproveitadores que transformavam piadas em armas. Os comentários no carrossel de Mari ficaram feios, estranhos, perguntando de onde veio o dinheiro de sua startup, se ela algum dia daria crédito ao irmão que ridicularizava. Diogo deletou seu tweet, mas não antes que os prints se espalhassem. Minha mãe ficou em silêncio, o que foi mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Fechei o laptop tempo suficiente para respirar. Por um momento, o quarto ficou quieto, exceto pelo aquecedor rangendo como um relógio antigo. Então meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Cíntia. Você não viu tudo. Eles gravaram um podcast chamado E se Irmão Ovelha Negra, já gravado na semana passada. Programado para ser lançado em breve. Encarei o texto, o zumbido no meu peito se aguçando em algo mais frio. Isso não foi improvisação. Isso foi premeditado. Eles haviam planejado meu assassinato de caráter antes mesmo que o bolo tocasse a mesa. A manhã chegou cinza sobre Porto Alegre. O café, perto da praça, estava meio vazio. O ar impregnado de expresso e açúcar queimado. Sentei-me perto da janela, com fones de ouvido e Ro à minha frente, estudando meu rosto como se pudesse ler o rastro de cada palavra. O podcast começou com um loop de piano suave, então a voz de Mari, deliberadamente sussurrada, encharcada de uma dor falsa. Eu tentei por anos me reconectar com meu irmão, mas ele sempre escolhe o drama. Eu só queria que ele nos deixasse amá-lo melhor. Seu tom era de vulnerabilidade calibrada, cada pausa projetada. Para qualquer outra pessoa, poderia soar cru. Para mim, era teatro. Ouvi, com a mandíbula cerrada, enquanto ela tecia uma história onde a crueldade era enquadrada como mal entendido, onde o roubo era reescrito como sacrifício compartilhado. Ela disse que carregava o fardo da minha distância, como ansiava por uma família inteira. Novamente. Quase ri no café silencioso. Vulnerabilidade como camuflagem. Tristeza como estratégia. No meio do caminho, meu telefone se acendeu com uma nova mensagem de Cíntia. Um arquivo. Um clipe de outtake que não entrou na edição final. A voz de Mari, risada não filtrada, afiada, as palavras cortando qualquer pretensão. Este clipe vai fazer o Tiago explodir. As pessoas vão adorar. O produtor riu com ela. Era a confirmação, clara como tinta, não reação, preparação. Enviei o arquivo para Priscila com uma única instrução. Arquivar e carimbar, data, hora. Então me recostei, tirei os fones de ouvido e deixei o silêncio pressionar. Ro perguntou suavemente. Você está bem? Acenei com a cabeça uma vez. Melhor do que eles pensam. Passei a hora seguinte redigindo meu próprio post. Sem tremores, sem confissão, sem apelo por simpatia, apenas clareza. Prints, anexados,
recibos alinhados e uma única legenda: não vou fazer teatro emocional. Aqui estão os registros. Esta é a verdade. Esta é minha última palavra. Programei, encarei a confirmação e pressionei publicar. Quando o post foi ao ar, uma calma estranha se instalou sobre mim. Meu pulso não disparou. Minhas mãos não tremeram. Do outro lado do café, uma mulher riu alto de algo em seu telefone. A vida continuou, indiferente à tempestade. Rô estendeu a mão sobre a mesa, sua palma repousando na madeira perto da minha, sem pressionar, apenas firme. Pensei na linha que escrevi no final do post, palavras que vinham crescendo em mim desde que o bolo rosa chegou à mesa. Silêncio não é graça. É permissão. Por anos, eu dei essa permissão, e eles a usaram. Não mais. Fechei o laptop, guardei-o e saí para a manhã clara de Porto Alegre. O céu estava pálido e infinito. O tipo de céu que te faz sentir pequeno e livre ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, meu peito não parecia carregar o peso de outra pessoa. Eu não estava mais lutando. Eu estava registrando. E registros, ao contrário de piadas, não morrem quando a risada para. 2 dias depois, de volta ao meu quarto de hotel em Gramado, liguei meu telefone, depois de deixá-lo virado para baixo durante a maior parte da manhã. A tela se iluminou com chamadas perdidas, manchetes, notificações de e-mail se empilhando em filas intermináveis. O que começou como uma briga de família se transformou em uma conversa nacional. Mari foi a primeira a cair. 2 de seus acordos de patrocínio foram retirados, emitindo declarações brandas sobre alinhamento ético e confiança pública. Uma apresentadora de podcast, com quem ela estava agendada para uma entrevista, postou em sua story que não damos plataforma a vozes desalinhadas com nossos valores. O tom era vago, mas todos entenderam. A vez de Diogo veio em seguida. Seu nome desapareceu da programação do Tech Summit de Florianópolis. Um coordenador enviou um e-mail para ele e depois me encaminhou a justificativa. Não podemos arriscar que um escândalo familiar ofusque o diálogo da indústria. Por anos, ele entrou em salas com minhas ideias no bolso e as risadas deles nas costas. Agora, as portas se fechavam antes mesmo que ele chegasse ao corredor. Minha mãe, Helena, teve um destino diferente. Ela não foi dispensada de contratos ou eventos. Ela foi abandonada socialmente. Amigas com quem almoçava há décadas deixaram de segui-la, ou, pior, começaram a me seguir. Convites diminuíram, depois pararam. Seu telefone deve ter parecido mais pesado a cada dia. As notificações ficaram mais sombrias. Entre os e-mails de investidores. Queremos conversar. Parabéns pela sua resiliência. Havia um não assinado. Sem linha de assunto, apenas uma única frase. Tenha cuidado, eles não vão parar. Ação legal é o próximo passo. Encarei-o, incapaz de dizer se era Mari blefando, Diogo ameaçando ou um advogado anônimo sondando. De qualquer forma, era um aviso. Naquela noite, outra publicação, não a Forbes, mas um veículo independente menor, publicou seu próprio artigo. Eles haviam investigado registros do município e descoberto que minha mãe havia refinanciado sua casa usando números estranhamente semelhantes às projeções que eu havia construído para ela. A evidência era circunstancial, mas condenatória. Meu peito se apertou ao ler a linha. O padrão de dependência parece consistente. Rô me encontrou navegando no Twitter naquela noite. Ele se inclinou e me mostrou uma thread de um advogado de Porto Alegre insinuando que a família Neves poderia buscar contramedidas de difamação. Não era oficial, mas era o suficiente para me dizer para onde a conversa estava indo. Fechei o laptop e sentei na cama. O crepúsculo de Gramado se infiltrando pelas cortinas. Eles queriam me assustar
para o silêncio com processos judiciais, mas processos abrem portas para a descoberta de provas. E a descoberta arrastaria cada e-mail, cada log, cada recibo para a luz do dia. Era isso que eles temiam, mais do que a mim. Na minha agenda, reservei uma passagem só de ida e de volta para Florianópolis. Em notas, digitei: início de um novo capítulo. O cursor piscou para mim como uma promessa. Uma semana depois que o artigo da Forbes Brasil foi ao ar, eu estava de volta a Florianópolis. O sol estava suave, uma luz constante de outono banhando a cidade. Do lado de fora do centro de convenções, faixas tremulavam. Mulheres em Tecnologia Floripa 2025. Eu era o palestrante principal. Uma ironia que não me passou despercebida. Minha família me chamou de dramático, impraticável, uma decepção. Agora eu estava no pódio enquanto a sala se enchia de vozes ansiosas para ouvir. Nos bastidores, fechei os olhos e deixei a memória rodar seu filme. O bolo rosa, com suas letras cruéis, as piadas no chat, em grupo, os e-mails encaminhados e os logs de acesso, o silêncio do meu pai, a risada frágil da minha mãe. Cada passo, cada recibo me trouxera até aqui. Quando o gerente de palco me acenou para avançar, caminhei até o microfone. A sala silenciou. Respirei fundo e comecei. Silêncio não é graça. É permissão. Por tempo demais, fiquei em silêncio. E esse silêncio lhes deu permissão para me machucar. Deu-lhes permissão para me reescrever como uma piada. Minha voz não tremeu. Ela se projetou. Você não precisa ser acreditado para ter valor. Você não precisa ser amado para saber que é digno. Uma pausa. O tipo que sustenta o peso de anos. Então, os aplausos explodiram como uma onda, subindo até que o som se tornou físico. As pessoas se levantaram, aplaudindo, algumas com lágrimas nos olhos. Meu telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem de Cíntia. Eles pararam de responder. O chat da família está morto. Todos ficaram em silêncio. Não me senti vitorioso. Senti-me mais leve. O alívio substituiu a raiva da mesma forma que o amanhecer substitui a noite. Eu não vim em busca de desculpas. Elas teriam sido vazias de qualquer maneira. O que eu queria era o rompimento. E agora o cordão estava cortado. Enquanto o evento terminava, saí do palco, o coração ainda firme. Uma mulher que eu nunca conheci me abordou no corredor. Sua voz era baixa, urgente. Por causa da sua história, eu saí de casa ontem à noite. Eu não sabia como ir embora até ouvir você. Obrigada. Ela apertou minha mão e depois desapareceu na multidão. O significado atingiu mais forte do que qualquer aplauso. Minha história não era mais sobre expô-los. Era sobre me libertar e talvez dar a outra pessoa a coragem de fazer o mesmo. Mais tarde, de volta ao meu apartamento, deslizei uma cópia impressa do artigo da Forbes Brasil e uma foto da palestra para uma gaveta. Não troféus, não armas, apenas marcos de sobrevivência, símbolos da verdade que eu escolhi viver. Lá fora, o céu de Florianópolis se estendia limpo e azul. Fiquei no saguão, exalei e sussurrei o que eu sabia desde que o bolo chegou à mesa. O perdão nunca foi o objetivo. A liberdade foi. Então, saí para a luz, sem peso. As noites de Florianópolis carregam um tipo diferente de silêncio. Era tarde. O zumbido do tráfego suavizado pela distância. As luzes da cidade espalhadas como um campo de lanternas além da minha varanda. Sentei-me à minha mesa, com o laptop aberto. A pasta brilhando na tela. Recibos finais. Cada clique do trackpad soava como pontuação no final de uma longa frase. Rô passou por aqui mais cedo, quieto, mas firme. E antes de sair, ele deslizou seu celular pela mesa.
uma mensagem da minha mãe havia chegado através dele. Não para mim. Nós ainda somos sua família. Você entendeu tudo errado. Volte para casa. Não havia pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que havia sido feito, apenas o mesmo velho reflexo de reescrever a história, para que eu duvidasse de mim mesmo. Devolvi o celular, agradeci e fechei a porta. Por anos, eu teria tentado discutir com essa mensagem, provar com palavras que eu não havia entendido errado, que eu era mais do que o rótulo que eles carimbaram em mim. Esta noite, eu não discuti. Esta noite, eu terminei. Abri a pasta e escolhi as peças com cuidado, como quem monta evidências para uma exposição de museu que ninguém poderia vandalizar. Cabeçalhos de e-mail que rastreavam meu deck de apresentação da minha caixa de entrada para a Admari. Logs de IP do roteador de canela na manhã do brunch. Prints do chat em grupo da família, com o silencioso joinha da minha mãe enquanto a faca girava. O outtake de Mari rindo com seu produtor, gabando-se de que seu clipe de podcast me faria explodir. Um por um, compactei os arquivos, rotulei-os e os enviei para um arquivo seguro. Uma cópia para a Forbes Brasil, outra para meu advogado, mais uma trancada em um drive offline. Deslizei-o para uma gaveta ao lado de uma cópia impressa do artigo da Forbes e da fotografia minha no palco em Florianópolis. Não mais armas. Agora eram proteção, barreiras contra a revisão. Minutos depois, um e-mail voltou do editor da Forbes. Preparamos suporte jurídico caso sua família tente contraprocessar. Você não estará sozinho nisso. Li 2 vezes, sentindo algo se soltar no meu peito. Por tanto tempo, presumi que eu era a voz solitária em uma sala que me queria quieto, mas a prova construíra seus próprios aliados. Então, outra mensagem chegou, desta vez de um fundo de investimento para o qual eu já havia apresentado uma proposta, mas nunca fechado. Temos acompanhado sua história. Gostaríamos de discutir uma parceria. Às vezes, resiliência é a melhor credencial. Recostei-me na cadeira. O que começou como humilhação em uma mesa de jantar havia se remodelado em oportunidade. Sussurrei em voz alta a frase que me circulava há semanas. Silêncio não é paz, é permissão. Naquela noite, eu a revoguei. Fechei o laptop, deslizei o drive para a gaveta e olhei para o horizonte de Florianópolis. O amanhã não seria outro dia para eles me definirem. Esse poder havia acabado. 2 semanas depois, Florianópolis estava banhada por uma chuva suave. Sentei-me perto da janela, com uma caneca esfriando nas mãos, observando as gotículas costurarem fios de prata no vidro. A cidade se movia como sempre. Pessoas se apressando com o guarda-chuvas, ônibus suspirando nas paradas, semáforos piscando em seu ritmo infinito. A vida era comum novamente, mas eu não era. Minha caixa de entrada estava cheia, não de contratos ou propostas, mas de mensagens de estranhos. Uma em particular me fez parar. Sua história me deu a coragem de deixar uma casa tóxica. Fiz as malas ontem à noite. Obrigada por me lembrar que sobreviver não é egoísmo. Arquivei-a em uma pasta que chamei de cura. Prova de que a dor, quando falada, poderia se tornar permissão para outra pessoa caminhar livre. Pensei no caminho até aqui. O bolo rosa, o livro amarelo, o brunch em Canela, a mesa de jantar em Porto Alegre, o podcast de Mari, a publicação da Forbes, a palestra em Florianópolis. Cada momento parecera uma armadilha quando eu o vivi. Juntos, eles foram essa escada pela qual eu subi. Eu não precisava da aprovação deles para torná-lo válido. O registro era suficiente. Abri a gaveta da minha mesa. Dentro estavam as coisas que escolhi guardar. O cartão de aniversário, com suas assinaturas vazias, o artigo da Forbes impresso,
a foto minha atrás do pódio. Coloquei-os de volta, ordenadamente, não como lembretes de feridas, mas como marcos de fuga. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe novamente. Nós te amamos, Tiago. As palavras ficaram na tela como flores de papel. Bonitas, mas sem vida. Coloquei o telefone virado para baixo. Amor não é uma frase digitada com arrependimento. Amor é ação. Amor são limites respeitados. Pela primeira vez em anos, sorri sem amargura. Não era uma máscara. Era real. Eu entendi, completamente, agora que o perdão nunca foi o ponto. Eu nunca precisei do pedido de desculpas deles. O que eu queria o tempo todo era liberdade. E liberdade foi o que finalmente tomei. Levantei-me, vesti minha jaqueta e saí. A chuva era constante, mas não fria, do tipo que limpa em vez de punir. Pessoas passavam por mim na calçada, cada uma carregando sua própria história invisível. Inspirei longamente e expirei. O peso se foi. O perdão nunca foi o objetivo, disse baixinho para mim mesmo. A liberdade foi, e agora é minha. E com isso, caminhei pela cidade, sem peso, sem medo, finalmente inteiro. Às vezes, quando olho para trás, percebo que minha história nunca foi apenas sobre traição em uma mesa de jantar ou uma briga de família que saiu de controle. Foi sobre anos sendo silenciado, minimizado, ridicularizado e instruído a encolher para que outros pudessem se sentir maiores. Aquele bolo rosa, com sua mensagem cruel, foi apenas a faísca, mas o fogo ardia há décadas. E quando finalmente decidi juntar os recibos, falar com precisão em vez de raiva, entendi algo que mudou minha vida. A verdade não precisa de permissão para existir. Ela só precisa da coragem para ser mostrada. Eu não venci porque eles perderam. Não os expus por causa da humilhação. Eu escolhi colocar tudo em registro porque me recuso a deixar que mentiras se tornem minha biografia. E ao fazer isso, aprendi que o silêncio não é um escudo. Não é bondade. Não é graça. Silêncio é permissão. E quando você retoma essa permissão, você se liberta. Talvez você já esteve onde eu estive, tratado como a decepção, o excluído, a ovelha negra. Talvez tenham rido de você por se manter firme, dito que você era dramático demais quando estava apenas sendo honesto. Se sim, que minha história te lembre. Você não é definido pelas pessoas que se beneficiam do seu silêncio. Você é definido por sua decisão de falar, de se posicionar, de ir embora se precisar. A liberdade não lhe é entregue. Ela é reivindicada. E agora eu quero pedir algo a você. Se minha história ressoou, se mesmo uma parte dela tocou suas próprias cicatrizes ou lhe deu força, me diga que você está aqui. Deixe um simples oi nos comentários ou compartilhe de onde você está ouvindo. Não posso ver seus rostos, mas sua presença importa. Isso transforma isso de um monólogo em uma comunidade. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se. É mais do que um botão. É uma forma de dizer que essas histórias importam. Que dizer a verdade importa. Que pessoas como nós, pessoas que foram dispensadas, silenciadas, subestimadas, merecem ser ouvidas. Carreguei este peso por tempo demais. Agora está mais leve porque o deixei sair. E talvez, apenas talvez, ao compartilhá-lo, eu tenha só ajudado a tirar um pouco do peso de você também. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por provar que o silêncio não tem a última palavra. A liberdade tem.